Devemos tomar cuidado que a presença de Deus não é emoção. A presença de Deus é palavra, é alimento e é unção do Espírito Santo para a nossa vida, a qual vamos ter e vamos entender o propósito de Deus para ti e para mim. O objetivo da presença de Deus é para que você e eu sejamos abençoados e prosperados. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 20, bem claro, diz assim: crê em Deus e estarás seguro. Diga para o que está ao seu lado: crê em Deus e você vai estar seguro. Só que mais à frente diz: crê nos seus profetas. Crê nos seus profetas, diga comigo: crê nos seus profetas e serão prosperados. Se você crê que a presença de Deus vai encher a tua vida, então encherá. Se você crê nessa palavra que o profeta de Deus está pregando para ti, tu será prosperado em nome de Jesus. Porque é promessa de Deus. É promessa de Jeová para ti e para mim. Davi esqueceu o detalhe e mandou construir o carro. E Davi todo ali, como aqueles que acabam de sair emocionado. Eu senti o fogo, sentiu, irmão? Sentiu? Queimava. Meu irmão, não vi que queimava. Não, irmão, isso é só para os espirituais. Só os espirituais são abençoados. Irmão, cuidado com só os espirituais. Não é os espirituais, é os filhos de Deus que crê na palavra de Deus. Esses serão abençoados juntamente com sua casa. Davi saiu do que Deus mandou, saiu da palavra. Ele disse que os levitas carreguem, mas ele esqueceu e mandou um carro de boi. Quando saímos do objetivo de Deus e da palavra que Deus nos mandou, pagamos preço, meu irmão. Pagamos preço que dói. Diga para o que está ao seu lado: dói. E dói mesmo. E então Davi pagou um preço naquele momento. Mas tudo contribui para o bem dos que amam o Senhor. Tudo. E então naquele momento Davi ia fazendo festa, colocou qualquer tipo de pessoa. Mas é que Deus mandou. Cuidado com o que Deus mandou. Escuta realmente a voz de Deus e você será próspero e abençoado. E Davi manda, e quando vai pelo meio do caminho, diz a história que estava um homem que ia guardando o carro de boi, que se chamava Uzi. E ele ia ali, guiando, o boi ia indo, e quando de repente os bois se atropeçou, me imagino que naqueles tempos não tinha asfalto, o caminho cheio de pedra, então os boi, com mais lustrado que estava as patinhas, o que aconteceu? Atropeçou. Se Davi tivesse entendido que eram os levitas para levar a arca do pacto, entenderia que os levitas não é um animal. Diga para o que está ao seu lado aí: cuidado com os animais. Existem muitos animais levando a presença de Deus errônea, errado. Devemos tomar cuidado. Ai, pastor, chamou de animal? Meu irmão, a Bíblia diz que era um boi que levava, era um animal. Animal irracional, não pensa. Ele não olhava para o chão e falava: aqui tem pedra, aqui não tem pedra, aqui tem buraco, aqui não tem buraco. Não, 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 não. Mas se fosse os levitas tomaria cuidado. Levaria a arca com cuidado ao destino. O resultado, os boi tropeçou e a arca ia caindo. Use, como todos aqueles crentes que são bem movidos pela emoção, pelo momento. O que acontece? Sabe o que é o crente movido pela emoção, pelo momento? Se esquenta com uma palha, rapidinho. E quando vira a esquina, já se apagou. Já acabou o fogo. E aí já deixamos de crer no que Deus tem para nós. Então Use, como era aquele, já viu? Ele falou: deixa comigo que eu sei o que fazer. Às vezes o pastor está levando uma mensagem para ti, você diz: tranquilo, pastor, Deus já falou comigo. Quem é o anjo da igreja, meu irmão? Por onde vem a palavra, a mensagem para a tua vida? Vamos escutar o que Deus está falando e não queira pensar o que Deus está falando. Use vai e diz: não, tranquilo. Use era um crente mais.
que tinha a Bíblia, mas não conhecia a palavra de Deus, não se alimentava dela e não tinha a presença de Deus na sua vida. Porque se Uzi tivesse conhecido a palavra de Deus, ele entenderia que ele não era levita para tocar na arca. E o que tocasse na arca e não fosse um levita, a um instante, a palavra dizia, morreria. Então Uzi era só um crente. Diga para o que está ao seu lado, eu não quero ser só um crente. Eu quero conhecer a palavra, quero me alimentar da palavra e quero ter a presença de Deus. Uzi não tinha e tocou, a um instante diz a palavra, que Deus o feriu e ele morreu. Naquele momento parou tudo. Parou Davi, que estava dançando. Que foi? Nós pagamos o preço. Davi já tinha feito a melhor festa. Mas os planos de Deus não é os nossos planos. Não pensa que o seu plano é o mesmo de Deus. O que Deus tem para a tua vida, Ele já tem escrito. Ele já tem decidido para ti. Dá forte esse aplauso ao Senhor. E naquele momento, tudo parou. E Davi olha e se entristece por ver ferido um homem. E ele entendeu que ele estava fora da presença de Deus. E ao entender que estava fora da presença de Deus, todo aquele que entende quando está fora da presença de Deus, o que faz? Deus trouxe promessa. A arca do pacto, a presença de Deus, tem que estar ligada com o homem, a família e Deus, desde o princípio. Deus trouxe lá no começo, em Gênesis, Adão e Eva, no paraíso, tinha 2 querubins guardando aquele lugar, e a presença de Deus estava com o homem, mas falharam e perderam a presença de Deus. Assim mesmo Davi entendeu que perdeu a presença de Deus. E o que acontece quando o homem perde a presença de Deus? Tem medo. Diga para o que está ao seu lado, cuidado. Tem medo. E Davi, o que fez? Não, eu já não vou levar a arca para a cidade não. Aqui mesmo ficou. Vamos encontrar alguém e vamos deixar a arca aí por um tempo, porque eu não vou levar. Meu irmão, quando nós não entendemos a voz de Deus, perdemos a bênção. Perdemos a presença, o direito de ser prosperado. Perdemos esse direito. Então, Deus tem um propósito em tudo. Tinha uma família que estava buscando a presença de Deus. Estava buscando a presença do Pai. Porque a Escritura diz que Obed-edom, ele era um homem que buscava a Deus. Um homem dedicado ao que fazia. E um homem trabalhador. Nós devemos ser dedicados. Queremos ser abençoado e prosperado, devemos ser dedicados ao que vamos fazer. Senhor, eu quero um negócio. Tá bem, Deus te dá um negócio, mas se você não é dedicado, vai falir. Tua culpa foi em Deus. Foi tu que me deu. É mais fácil culpar a Deus do que entender o que Deus quer para a nossa vida. Se você essa noite veio para buscar bênção, prosperidade para a tua vida, tem que entender que tem que ser dedicado ao que vai fazer. E este homem era dedicado e buscava, dizia para a presença de Deus vir à sua casa. Então o que aconteceu? Deus preparou aquele momento para abençoar aquela família. No momento que você menos espera, Deus faz a arca parar, que estava indo em direção a uma pessoa. Ele muda e diz, espera, agora eu quero aqui porque tem um servo meu, uma serva minha, que está buscando a minha presença e necessita ser prosperado. É o que Deus quer fazer contigo. E Obed-edom estava em sua casa e Davi levou, e ele abriu as portas para receber a presença de Deus. Detalhes importantes. Obed-edom, o tempo que esteve com a arca, diz a Escritura que este homem se dedicou, ele se transformou por um porteiro, ele ficou ali cuidando e zelando na sua casa a presença de Deus. Por que porteiro? Porque ele queria saber quem entrava e quem saía, para que ninguém pudesse atrapalhar a presença de Deus na sua casa, em sua família. Será que estamos sendo porteiro de Deus em nossa casa, em nossa família? É fácil ler e falar, foi prosperado, mas devemos entender o que ele fez também para manter a prosperidade de Deus na sua vida. O ponto, ele foi porteiro.
ele guardou, vigiou o que entrava na sua casa e o que saía. Porque lá estava a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante que você tem que entender que tem e deve zelar e cuidar. O segundo, diz a Escritura, que ele era músico. Na presença de Deus ele adorava, ele louvava. Mas pastor, eu não sei cantar. Que importa, você nunca cantou embaixo do chuveiro? Embaixo do chuveiro eu me sinto que até tenho plateia, todo mundo está aplaudindo. Quando eu saio eu vejo que até as baratas saem correndo. Mas eu busco adorar a Deus. Obed-edom adorava a Deus na presença. Ele não queria perder aquela presença que o Senhor entregou. Então ele adorava. Estamos adorando? Estamos louvando ao Senhor? O crente que se emociona só canta um pouquinho e já. Então, quanto foi o jogo, meu irmão? Quanto foi? Já. Não, aquele que está na presença, quando está na presença de Deus. E o terceiro ponto é que ele cuidava a arca. Ele cuidava a presença de Deus naquele lugar, na sua família. Quando você começar a entender esses 3 pontos importantes, que o primeiro é ser um porteiro, cuidar da presença de Deus. Quem está entrando na sua casa, na sua vida, na sua família, então entenderá o que vai acontecer do Senhor em tua casa. Quando começar a ser um adorador com a tua família, chega na tua casa, diga para a tua família, vamos cantar? Mas não sabemos. Não importa, coloquemos o CD e cantemos junto com ele. E a presença de Deus vai se manifestar e vocês vão ver. E o terceiro, cuidar. Cuidar a presença de Deus, para que ela não saia da tua vida. Saber o que está fazendo, aonde está indo e quais decisões que está tomando. Ah, eu só vou na igreja quando eu sinto de Deus. Aonde está na Escritura que diz assim, vai à casa do Senhor quando sentir de Deus? Devemos cuidar e zelar. A casa do Senhor é onde você abastece. Quando você tem um carro, você precisa ir num posto de gasolina. A casa de Deus é o posto que você tem para abastecer o teu espírito. Cuide e será prosperado. Porque a Bíblia diz que o único que Obed-edom fez foi cuidar. Davi perdeu a oportunidade. Aquele povo perdeu a oportunidade. E a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Escritura diz que ele foi prosperado, abençoado. E Deus o abençoou até a 3ª geração. E a Escritura diz que foi até a 3ª geração. Significa que a arca material não estava mais na casa, mas ele seguia sendo abençoado, porque a arca material foi o ponto inicial para que a presença espiritual de Deus permanecesse nele e na sua família. Esta noite eu vou orar contigo e vamos dar o ponto inicial para a sua vida com Deus, para que a presença esteja e você comece a ser abençoado. A Escritura menciona que eles não foi só abençoados em alegria, não, em riquezas econômicos. Foram um povo forte e um povo rico. Murmura de tudo. Então o melhor é crer na palavra. Senhor, me dê o necessário para não me apartar de ti. Davi começou a entender as bênçãos de Deus. Você e eu devemos começar a entender que Deus quer o seu povo próspero. Mas tenha a presença de Deus. Tu e a tua casa serão prosperados, porque é promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para a tua vida. Se você tem a presença, será prosperado. Não deixa essa presença aqui. Nós vamos orar. Mas não significa que ao sair aqui, você diz, domingo eu venho para buscar a presença. Não, a presença de Deus tem que estar contigo, aonde quer que você vá, porque a presença de Deus está dentro de nós. Se você vai para a sua casa, a presença de Deus tem que estar na sua casa, na sua família, para que você e sua casa, sua família seja próspero. Se a presença de Deus está na sua vida, você e sua família será prosperado. Amém? Eu quero que você se coloque de pé.